O Isa, foi mandado pauta por e-mail? Foi. A pauta, perdão. A ata? Não. Não, tá, beleza. Então, não tem aprovação de ata, a gente deixa para a próxima. Nós vamos fazer assim, tá? Eu combinei com o pessoal da UFSC, a gente vai primeiro... O Robson está querendo entrar, Isa, permite aí, ele já entrou. Já, Boa noite, Robson. A gente vai primeiro tratar dos processos aqui da CEPLAN, que seriam 3. Até para te explicar, Diego, ontem tu me mandou aquela mensagem e me chamou a atenção. Esse processo eu tirei da pauta, tá? A gente conversou aqui internamente e chegou no entendimento que ele não cabe ao conselho decidir. Isso é uma decisão que tem que ser tomada aqui dentro, que ele fere algumas legislações que tem, Código de Obras, né, Ana, e o plano diretor, um dos dois, né, tamanho do terreno, né? Por isso que nós tiramos ele. Então, vai ser 2 itens só, tá? Aquele que justamente tu tinhas questionado, ele foi retirado da pauta. Certo? Vamos lá, Isa, vamos com a pauta. Não sei se é tu, a Ana, que vai ler. Eu vou ler o Via Regi. Isso. E trata-se do funcionamento de uma empresa de organização logística do transporte de carga, uso 6, serviço especial 1, médio porte, considerando que a área a ser utilizada é de 240 metros quadrados, a atividade mostra-se compatível com os usos do entorno composto por outros galpões, CTG, criação de animais e residências. A empresa está inserida na ZECAI, Zona de Corredor Agroindustrial, que tem por objetivo aproveitar as vias rurais existentes para potencializar o uso de atividades econômicas e industriais vinculadas à agropecuária. Diante das considerações acima expostas, opinamos pela permissão do funcionamento de uma empresa de logística e transporte do referido endereço, atendendo às determinações da Lei Municipal 385/84, Código de Posturas, Código de Obras, Lei Complementar 12/2009, que é o Plano Diretor, e NBR 9050 de 2020, e demais informações pertinentes. Perdão, Ana. Todos de acordo com o parecer do grupo técnico? Sim. Fica aprovado. Vamos para o próximo, Ana. Então, o próximo é a reunião do grupo técnico para atender a demanda pela requerente Juliana Fernandes do Amaral, no processo 12.361 de 2023, foi realizada no dia 8 de dezembro de 2023, de forma híbrida, na Secretaria Municipal do Planejamento do Iguaçu. Os trabalhos se iniciaram com a leitura do ofício de reconsideração do processo 12.361 de 2023, que solicita parecer do Conselho de Desenvolvimento Municipal a respeito da utilização da extrema do lote em condomínio horizontal para fins de abrigo de veículos. De acordo com o ofício, a situação observada em projeto seria a exceção prevista no artigo 66 do Plano Diretor Municipal, Lei Complementar 12 de 2009, em que, artigo 66, os espaços livres definidos como recuos e afastamentos não são edificáveis, devendo ser tratados como áreas verdes em pelo menos 20%. Da respectiva área, ressaltando o direito à realização das seguintes obras: varandas ou coberturas para abrigos, no recuo de fundos ou num dos afastamentos laterais, vedado, porém, o seu fechamento frontal, podendo a cobertura ser utilizada como terraço, vedado qualquer edificação sobre a mesma. Neste caso, em particular, com o projeto implantado sobre os lotes 239 e 240 do Blue Condomínio Clube, ambos com 7 metros de testada, totalizando 14, não seria possível a construção em fita, uma vez que o lote resultante não atende aos requisitos para a ocupação de uma das duas extremas. Conclusão: foi que, diante do exposto e considerando as discussões realizadas no GT, esse grupo entende que, apesar de a exceção prevista no artigo 66 do Plano Diretor de Desenvolvimento não se aplicar ao interior dos condomínios horizontais, não se observa prejuízo em ocupar uma das extremas do lote com abrigo para veículos, tendo em vista que os lotes vizinhos são edificados em fita, ocupando as extremas. Todos de acordo com o parecer do grupo técnico? De acordo. Então... Ali eu só compartilhei a foto de como que é
a proposta ali do requerente. Então, fica aprovado. Acabou a nossa pauta, né? Acabou a pauta. Sim. Então, vamos passar a Guga. O Guga está ali, já vi. Vamos passar a palavra para ti, Guga. Toca aí em frente. Boa noite a todos. Sou eu, Guga Gustavo Andrade. Não sei se todo mundo me conhece. Sou da equipe técnica da UFSC. A gente tem uma pauta sobre o processo de revisão do plano diretor. A reunião de hoje ela é mais informativa e para a gente discutir, mas não está prevista nenhuma deliberação, por isso que a gente não enviou nenhum material com antecedência. Era mais para fazer uma devolutiva sobre alguns temas que já foram tratados e informar também vocês do que está acontecendo. Porque foi, né, aconteceu a consulta pública, ela ainda está sendo processada, já não tem um resultado sobre ela. Eu posso compartilhar já aqui? Já consigo, né? Tela cheia. Pode compartilhar. Vamos ver se dá certo aqui. Eu não sei porque eu não estou conseguindo compartilhar a guia do... Agora tá. Vocês conseguem ver bem? Dá para ver bem. Sim. Será que eu tenho que fazer aqui? Deixa eu ver. Não. Só deixa eu me acertar um pouco aqui. Pronto, agora melhor, né? Vamos lá, então. Opa. Deixa eu acompanhar também no celular, assim eu consigo ver. Uhum. Certo, gente. Então, esses são os temas que a gente pensou... Dando eco? Não, né? Esses são os temas que a gente pensou apresentar hoje. Primeiro, uma devolutiva do que foi a terceira rodada de oficinas comunitárias, né? Foi uma demanda que apareceu, inclusive, aqui no próprio Condem, né? Também tinha aparecido algumas oficinas, com a necessidade de discutir um pouco mais, além do que tinha sido a segunda rodada, que a gente tinha discutido as diretrizes. Então, eu vou só mostrar, na verdade, algumas informações da sistematização. Está sendo preparado agora um relatório, né, dessa terceira rodada, em breve vai ficar pronto, a gente vai divulgar no site. O segundo ponto de pauta um comentário sobre a estrutura da versão preliminar. A ideia não é apresentar o conteúdo, né, até porque agora já está o conteúdo divulgado, está no site desde o começo da consulta pública, então todo mundo pode consultar a íntegra, mas só uma explicação um pouco geral sobre como ler a versão preliminar do projeto de lei. O terceiro ponto que a gente propõe apresentar hoje é uma visão geral da consulta pública, ressaltando que a gente não vai tratar na reunião de hoje sobre os conteúdos da consulta. Isso é um tema que a gente vai discutir na próxima reunião com vocês, que deve ser no ano que vem, tá? E, por fim, o cronograma dos próximos passos, porque justamente foi necessário fazer uma adequação, uma adaptação ao cronograma que tinha sido anteriormente discutido com vocês na última reunião, justamente pela quantidade de consultas realizadas e também pela complexidade delas, e também pela dificuldade de fazer muitas reuniões agora no mês de dezembro, que seria um problema. Hoje a gente não vai decidir nada, tá, sobre o cronograma, a gente só vai mostrar para vocês como a gente está pensando, e esse tema vai ficar daí para a próxima reunião. Certo? Só para vocês se situarem, então, a cada reunião a gente mostra esse fluxograma, né? A gente está na etapa final, né? A consulta pública já foi realizada e ali a gente estamos aqui na sistematização das contribuições recebidas, né? A gente recebeu muitas contribuições, pessoas que fizeram consultas tanto pelo site como físicas,
E agora a gente está tratando de analisar todo esse material recebido, né? Sistematizar, responder, a gente vai estar respondendo todas as consultas realizadas e depois vai mandar para vocês e vai ter uma reunião com vocês antes da conferência final, que é quando o CONDEM vai deliberar sobre essas consultas realizadas. Atualizando também, se faz tempo que vocês não entram no site da revisão do plano, né? Lá, então, já estão alguns relatórios, né? Tanto aqueles relatórios que a gente já tinha discutido aqui da leitura da cidade, que é a leitura comunitária, a leitura técnica, como também os relatórios das oficinas territoriais da rodada 1 e 2. A 3 vai entrar em breve. Tem também mais materiais, que é justamente a íntegra da versão preliminar da revisão do plano, mas depois eu vou mostrar quando for tratar desse ponto especificamente. Tá? Passando então para a devolutiva da terceira rodada de oficinas, espero que muitos de vocês tenham participado, tenham conseguido participar. Foi uma oportunidade de avançar naqueles temas de macrozoneamento, mesozoneamento e do próprio zoneamento, né? A dinâmica que foi pensada foi nesse sentido. Foram apresentadas imagens, dadas explicações sobre essas escalas de planejamento, e daí teve uma dinâmica em grupos, né? Em grupos, para não fazer grupos muito grandes, um grupo único, né? Quando tinha mais gente, foi dividido o total dos participantes em grupos menores para que eles pudessem discutir e se posicionar sobre aquilo que foi apresentado. Imagens e atas, as atas, a Jerusa pode me corrigir depois, mas as atas elas devem estar entrando hoje, ou já entraram hoje, ou devem entrar ainda essa semana, todas lá no site também. Os vídeos, tudo mais, vocês podem acompanhar tudo lá. Então, essa foi a metodologia utilizada com essa dinâmica, a apresentação, primeiro, do que era a proposta de macrozoneamento, mesozoneamento e zoneamento. É interessante também dizer que, nessa terceira rodada de oficinas, a apresentação feita focou bastante na área em que estava sendo realizada. Como vocês sabem, são 6 áreas, né, de planejamento que a gente trabalha. Então, alguém mandou alguma coisa escrita, só que eu não consigo ver. Sim, a Jerusa dizendo que já está no site. Então é isso, as atas já estão lá no site. As apresentações foram diferentes. A primeira parte costumou ser comum, né? Quando se falava do macrozoneamento era comum, do mesozoneamento era comum, mas depois, quando entrava no zoneamento, a apresentação ela era direcionada para cada área. Então, na área 1 era o zoneamento da área 1, na área 2 era o zoneamento da área 2 e assim por diante. Aqui, então, para vocês terem um pouco uma noção, é um resumo bem resumido, né? Até porque muitos de vocês devem ter participado das oficinas, a ideia não é repeti-las. Era apresentada, então, essa organização, né, de estrutura, que tem macrozona, que são só 3, né? É uma coisa mais ampla. Depois, dentro das macrozonas, a gente tem as mesozonas, as zonas, e também essa questão das áreas especiais, que ela não é que seja dentro da zona. As áreas especiais, ela podem estar em mais de uma zona. Umas imagens gerais, né? Então, a macrozona, como vocês podem ver na imagem da esquerda, né? Elas são 3, né? Aquela área que é urbana, a de transição e a área que não é urbana. As mesozonas, daí já começam a diferenciar um pouco mais esse espaço, a entender que a macrozona precisa ser entendida, né? Sorocaba pode não ser exatamente a mesma coisa que Encruzilhada, por exemplo, já começa a ter alguma diferenciação nesse sentido, só que ainda também não uma diferenciação tão grande como vai aparecer depois na própria zona. Então, aqui são as macrozonas, uso rural e sustentável, esse verde, transição amarelo, e a macrozona de estruturação e otimização da ocupação urbana, e nessa cor mais roxa. As mesozonas, já mostrando também algumas intenções para cada uma delas, né? Por exemplo, a mesozona de orla, né, com essa intenção de qualificar esse espaço, né, que tem um potencial paisagístico muito grande. A questão da articulação estratégica, né, aquela região por onde passa a via de contorno e assim por diante. Então, aqui a gente já trazendo um exemplo, né, na área 1, de como já dava para discutir de maneira mais objetiva no território como é que funcionaria, então, as mesozonas, que foi diferenciado de área para área.
E, por fim, o que seria o zoneamento, né? Aqui a gente vê que o zoneamento tinha um contorno mais ou menos esboçado, ele não era tão definido de maneira precisa como depois veio aparecer na consulta pública, né? Que daí já eram os mapas mesmo como eles foram propostos, essa construção que chegou até lá. E daí também para cada zona era explicado, né? Primeiro todas as zonas que estão na área, depois uma explicação para cada zona, o que ela quer dizer e o que também ela apresenta de parâmetros, só que ainda um parâmetro é isso, né? O baixo, médio, alto, sem especificar o que era 2 andares, 4 andares, 10 andares, como depois aparece lá na consulta pública, né? Quer dizer, na versão preliminar, que foi a consulta pública. Então, aqui umas imagens para vocês verem. A participação, ela foi mais ou menos irregular, porque em 2 áreas foi um quórum relativamente baixo. Inclusive, em uma das áreas, foi a área 2, só teve um participante, o que é uma pena, né? Mas pensando que essa rodada 3, ela foi algo além do que a gente tinha previsto no começo, que eram só 2 rodadas, também é bom a gente relativizar, né? Então, somando todos os participantes da segunda e da terceira rodada, a gente até que teve uma participação grande, porém, a gente não deve perder de vista também que teve uma participação um pouco menor do que nas rodadas anteriores, né? Então, aqui são fotos da área 1, esse daqui são os mapas, vocês podem ver, né? E não em todas as oficinas, mas em algumas oficinas, os participantes foram chamados e fizeram, né, desenhos realmente mostrando as suas intenções. Aqui na área 1 tinha 12 participantes, então foram feitos 2 grupos, então todo esse material aqui é dobrado. A ideia não é mostrar todo o material para vocês, porque isso vai estar no relatório, né, da terceira rodada, mas ilustrar o que foi. Então, aqui a área 2, né, só teve um participante, mas na foto está cheio de gente, porque é muita gente da equipe técnica, né, tanto da prefeitura, muita gente da prefeitura, como também da UFSC. Quando eu falo lá 12 e uma pessoa, a gente está falando só dos participantes que não são nem da prefeitura, nem da equipe técnica da UFSC, tá? Aqui na área 3, então, área 4, já tivemos mais de 20 participantes, foi uma das que mais teve gente, né? Também dividiram mais de um grupo, então apresentaram diferentes imagens. A área 5 foi a que teve a maior quantidade de participantes, 24. E, por fim, a área 6, com 16 participantes, tá? Então é isso, gente, era só para vocês terem uma noção do que foi, né, essa terceira rodada, além daquelas reuniões que vocês individualmente participaram. E, em breve, deve ser publicado no site o relatório, que deve ter toda a informação, sistematização dos conteúdos que as pessoas trouxeram. No grupo 1 da área 2 disseram isso, no grupo 2 da área 4 falaram outra coisa, e por aí vai. Tá? Passando, então, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, comentário? Não? Continuando, então, eu vou fazer uma apresentação bastante breve, embora talvez para vocês também, para quem já leu a versão preliminar inteira, não vai além do que está lá, na verdade. Eu vou fazer um comentário um pouco mais geral, de quem ainda não é muito familiarizado com a estrutura desses textos legais da versão preliminar, tá? Aqui é a página, na biblioteca da página do site, vocês podem entrar lá e vão encontrar todos os materiais da versão preliminar. Então, ali naquele primeiro acesse, versão preliminar do Plano Diretor Participativo, vocês vão encontrar o que é o texto da lei, que é um texto corrido, né, dividido em títulos e capítulos, e é o que diz a lei lá, o artigo 1º, 2º, até o final. Depois, vocês vão ter vários arquivos por separado que são anexos, tá? E é importante ver esses anexos, porque eles também fazem parte da lei, e os anexos, eles trazem questões fundamentais, às vezes, da lei, e que é importante vocês relacionarem um conteúdo com o outro, tá? Nos anexos, vocês vão ver, por exemplo, que o primeiro anexo é o glossário. O glossário é um glossário mesmo, sabe? Em vez de estar escrito e explicado no corpo da lei
tudo que quer dizer, cada conceito que é utilizado. Então, nesse anexo, está tudo sistematizado. Depois segue-se, tem alguns esquemas explicativos, né? Tem os mapas de zoneamento, aquele anexo 4 ali é bem importante. Queria dizer também que foi publicado uma errata em seguida, foi pouco depois de algumas as alterações que foram notadas e foi possível corrigir, já divulgar em seguida, tá? Os mapas das áreas especiais, eles também estão anexos em mais de uma imagem, tá? E separados. E depois também a gente tem os quadros, por exemplo, eu queria destacar o quadro de classificação de uso, de parâmetros urbanísticos de uso de solo, 13 e 14, além da tabela de parâmetros de uso de ocupação, que são questões muito importantes que sejam lidas em conjunto. Para vocês entenderem, o texto da lei, por exemplo, ele pode trazer uma definição, tem lá um título, eu vou mostrar em seguida, ele pode trazer uma definição sobre uma das zonas do plano diretor. Depois, no anexo do mapa das zonas, você vai ver em qual parte do território de Biguaçu está aquela zona. E depois, nos quadros e tabelas que mostram, por exemplo, os parâmetros urbanísticos, vai dizer os parâmetros daquela zona. E os parâmetros qual que é o gabarito, quantos andares pode fazer, taxa de ocupação, índice de aproveitamento, entre outros, tá? Só para vocês entenderem que é muito importante ler o texto, ver o mapa e ver as tabelas. Na verdade, tudo é importante, certo? Mas para quem não tem muita familiaridade da área, talvez não seja tão óbvio isso, e eu acho que era interessante explicar, tá? Para vocês entenderem, o texto, no geral, ele se organiza em títulos, que também é uma coisa. Gente, eu sou arquiteto, eu não sou advogado. Deve ter, não sei se tem advogado aí, deve saber. Deve ter um domínio muito mais do que a construção do texto legal do que eu. Por outro lado, trabalho bastante com plano diretor e com outras leis sobre política urbana, então acabo tendo uma familiaridade também. Mas para vocês entenderem, o texto da lei, ele se organiza em diferentes títulos, né? Dentro dos títulos existem capítulos, tá? Essa é a organização mais básica que eu queria dizer para vocês. E esse primeiro título, que ele se chama Conceituação e Objetivos Gerais, ele fala de aspectos mais gerais de Biguaçu. São gerais, mas são importantes, né? Por exemplo, ali no capítulo 2, quando fala dos princípios, objetivos e diretrizes, já começa a definir aquilo que a gente discutiu também já com o Condem, né, em oficina, quais são os objetivos desse plano diretor para Biguaçu. Mas são aspectos bem gerais, até porque vocês pensem que é uma construção progressiva do entendimento do que se propõe territorialmente para Biguaçu, e isso vai sendo apresentado assim também ao longo de dos diferentes títulos, tá? Quando fala, por exemplo, do sistema de acompanhamento e controle, aparece, por exemplo, o Condem. O Condem ele vai continuar existindo nessa proposta, certo? E está lá explicado, ou seja, existe um conselho que ele vai acompanhar a aplicação do plano diretor, e esse conselho é o Condem e tudo mais. Isso aparece aí nesse primeiro título, né, de conceituação de objetivos gerais, e nesse terceiro capítulo ali, no caso, do sistema de acompanhamento e controle. O segundo título, que é o do ordenamento territorial, é aquele que provavelmente as pessoas mais identificam diretamente com o que é a lei do plano diretor. Porque é nesse segundo título que está falando das macrozonas, das mesozonas e das zonas. Tá? Como eu falei para vocês, então vai ter uma explicação lá para cada zona, o que é a característica dela, ainda que no texto da lei não vai trazer parâmetros. Como eu falei para vocês, no texto da lei tem o texto, tem a definição, depois tem lá um anexo em que aparece um mapa e vai mostrar o que essa macrozona ocupa no território, é um mapa que mostra isso, e depois num outro anexo que são, por exemplo, né, as diferentes tabelas, entre elas a tabela de parâmetros urbanísticos, vai mostrar quais são os parâmetros que se aplicam por zona. Tá? Então aqui a gente tem todo esse tipo de definições, além de outras questões também. Como vocês podem ver ali, tem um capítulo para a questão do parcelamento do solo, que é uma questão também bastante relevante de ordenamento territorial e também de regularização fundiária. O terceiro capítulo é o dos instrumentos urbanísticos. Aí daí já é uma área que muitos de vocês já conhecem também muitos aspectos, muitos instrumentos,
Mas eu sempre digo, instrumento urbanístico é como uma caixa de ferramenta mesmo, é como se fosse um instrumento, uma ferramenta que você utiliza para atingir um objetivo, certo? Então, por exemplo, se lá no começo, no primeiro título, dizia: olha, nessas zonas da parte do centro de Biguaçu é interessante ter uma ocupação mais compacta, mais sustentável, certo? E isso depois, no segundo título, se reflete nas zonas, as zonas têm essas características nessa parte de Biguaçu, ou deveriam ter, na verdade. Pensa que os instrumentos é muito o que deveria ser, certo? É como você vai transformar a cidade. Então, isso depois, nesse título 3, que é dos instrumentos, vão aparecer ali como é que se consegue isso. Como é que a gente consegue, então, que a gente tenha uma ocupação mais compacta e mais sustentável em algumas zonas que, assim, funcionarão melhor, certo? Então, vou utilizar instrumentos como utilização compulsória, alguma coisa assim, ou não, certo? Para vocês saberem também, alguns desses instrumentos, por lei do Estatuto da Cidade, eles não são auto-aplicáveis, e em outros casos eles são auto-aplicáveis. A gente tentou fazer, e assim consta na proposta, o máximo possível auto-aplicáveis, tá? Mas naqueles casos que o Estatuto diz que vai depender depois de uma lei específica para regulamentar, também né, a gente não pode fazer milagre. Então, para vocês saberem, né, depois que passar o plano ser aprovado pela Câmara e tudo mais, em algum momento vai ter que ser regulamentado e daí vai voltar provavelmente para o CONDEM para dar um parecer sobre isso. Alguns desses instrumentos, a maioria deles, são instrumentos que estão no Estatuto da Cidade, mas também tem alguns que já existiam, inclusive, antes do Estatuto da Cidade, por exemplo, contribuição de melhoria. Necessariamente não precisa estar previsto, mas é bom que esteja. Assim também é uma maneira de se articular, né, algumas questões. Contribuição de melhoria, para quem não sabe, é quando o poder público municipal, né, a prefeitura executa uma obra, essa obra valoriza os imóveis, né? Quando é uma obra de infraestrutura, por exemplo, ela valoriza os imóveis, só que para não ficar um gasto público e um benefício de valorização para os privados, a prefeitura consegue se restituir desse investimento que valoriza os imóveis, fazendo uma contribuição de melhoria. É isso que se chama. E por fim, então, gente, o quarto título é o das disposições finais e transitórias, que é muito importante. Eu até já tenho uns spoilers, assim, né? Eu já li algumas das consultas feitas, por exemplo, toda a equipe está cheia de gente lendo e processando as informações, mas muitas vezes aparecem dúvidas sobre o que vai acontecer com aquele meu projeto que eu já consegui a licença de construção, só que ainda não dei entrada, não comecei a obra. Eu vou ter que reapresentar o projeto, vou ter que pedir de novo uma licença, vou ter que me adequar ao novo plano, porque o outro plano dizia aquilo e agora esse diz isso. Para isso que servem as disposições finais e transitórias, porque explica o que acontece nessa transição. Então, estabelece, por exemplo, um prazo. Olha, quem tem uma licença, em X tempo, comece. Se não começar, se quiser fazer daqui a 10 anos, aí vai ter que pedir outra. 5 anos vai ter que pedir outra, vai ter que pedir uma outra licença. Mas é um pouco para isso que funciona, né? E também, sempre muito importante, informa aquilo que vai ser revogado, né? Porque se a lei do plano diretor, ela é a lei mais importante da política urbana, é aquela que organiza a política urbana, mas ela se relaciona com muitas outras leis também, né? Então, normalmente, informa nessas disposições finais e transitórias também, olha, para o funcionamento dessa nova lei, é importante revogar essa e aquela outra lei que já existe, tá? E como eu tinha comentado para vocês, tem essa série de anexos, são 17 anexos, e é muito importante ler tudo isso de maneira cruzada, né? Pensa, texto tem definições, os mapas, né, localizam no espaço onde se aplica muitas dessas definições, e essas tabelas depois trazem atributos, né? Por exemplo, os parâmetros urbanísticos, que é o exemplo mais conhecido, tá? Essa era a apresentação de estrutura. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Está tudo na internet lá, então, além dessa estrutura, vocês, na verdade, têm a possibilidade de ler o conteúdo na íntegra. Certo? Posso passar, então, para consulta pública?
Gente, a consulta pública, como vocês sabem, foi realizada entre o dia 13 e 26 de novembro. Tinha um regimento, né, para a consulta pública, que foi aprovado aqui também, de como é que tinha que ser feito e tudo mais. Quem quisesse fazer uma consulta, os procedimentos que deviam ser adotados, que tinha que ser identificado e tudo mais. Ela podia ser feita online, através do site, e a grande maioria das contribuições recebidas foram pelo site, mas ela também podia ser feita de maneira presencial e física, e também a gente também recebeu, tinha mais de um ponto, né? A gente também recebeu contribuições de maneira presencial e física, tá? Aqui vocês podem ver, então, algumas informações gerais, era o que a gente pensava mostrar para vocês, já que nesse momento atual, e por um bom tempo ainda, enquanto muita gente estiver de férias, a gente vai estar lá processando, lendo, interpretando e tentando responder as consultas recebidas. Mas para vocês entenderem, a gente recebeu 65 formulários online, tá? Só que esses 65 formulários online, muitas vezes, eles traziam mais de uma contribuição, mais de um questionamento, dúvida ou proposta, o que fosse, no próprio formulário, tá? Então, o que a gente fez até agora é identificar que desses 65 formulários, eles representam, na verdade, mais ou menos 370 contribuições, tá? Isso, em diferentes consultas públicas aí pelos municípios afora, isso às vezes é feito de maneira diferente. Muitas vezes é explícito e obrigatório que cada contribuição tenha um formulário específico e não aceita mais de uma contribuição no mesmo formulário. A gente já é bem razoável que seja assim também, especialmente para o trabalho de sistematização, às vezes é até melhor. Por outro lado, a pessoa que quer fazer a contribuição, né, ela tem que repetir várias vezes daí lá o nome, CPF e tudo mais, para, tipo, vou colocar 15 contribuições no mesmo formulário, eu tenho que fazer 15 formulários. Não foi como a gente fez, né? Como a gente fez, então a gente tinha essa possibilidade de apresentar mais uma contribuição. Então, só para vocês saberem, porque isso é uma coisa que vai ter bastante importância lá na frente na conferência, e saber como é que vai ser entendido e votado tudo isso. Tá? A maneira com que a gente sugere e está processando é separar as contribuições, até porque isso, uma pessoa mandou num formulário 5 contribuições. E pode ser que vocês, do CONDEM, né, os membros do CONDEM, entendam que 4 das propostas não fazem sentido, mas uma das contribuições faz e deve ser aceita, incluída. Então, por isso que a gente transforma esses formulários em propostas e daí vocês vão poder votar por separado. Então, é isso. Porque se fosse votar só por formulário, né, o que aconteceria? Não, eram 5, eu sou a favor de 4, sou contra uma, ou sou contra 4 a favor de uma, mas daí como é que eu voto? Né? Tenho que escolher e não vou ficar totalmente satisfeito. Então, essa é a maneira com que está sendo processada tudo que foi recebido dos formulários da consulta pública. E a gente recebeu um formulário físico e esse formulário tem 14 contribuições. Tá? Nesse caso, era até bem mais explícito, que era um formulário, mas, na verdade, eram diferentes contribuições. Então, no total, a gente tem 384 contribuições. É isso que a equipe técnica vai analisar. Vai fazer um parecer... Tem 15 minutos? Poxa vida. Vai fazer um parecer para cada uma dessas contribuições, tá? Então, vão ser 384 pareceres. E depois vocês vão votar, tá? Mas, na verdade, a gente vai agrupar muitas dessas coisas e a gente vai informar vocês. Até porque, para a sorte de vocês e nossa também, muitas dessas 384 contribuições, muitas vezes não eram uma sugestão de alteração ou mudança. Muitas eram dúvidas. As pessoas escreveram perguntando, olha, eu queria saber o que vai ser não sei onde. Daí, tá, a resposta é dizer para a pessoa o que vai ser, né? E é um percentual relativamente grande também de dúvidas que apareceram nos formulários. Então, não é necessariamente contribuição. Tá? Para além disso, também aconteceu o quê? De terem muitos questionários que alguns eram praticamente iguais mesmo, sei lá, vizinhos, por exemplo, que estão vivendo a mesma situação e um copiou do outro, sei lá como é que foi feito, ou não, simplesmente estão descrevendo situações muito parecidas, certo?
nesses casos também a gente está fazendo o quê? É agrupá-los. Em vez de apresentar, né, sei lá, 20 contribuições iguais, a gente, olha, teve, né, 20 propostas que têm as mesmas características e o parecer, no final de contas, é igual também, seja a favor ou seja contra. Tá? Queria dizer para vocês que se o número é importante, né, tipo 384 contribuições é muita contribuição? É muita, e isso dá trabalho. Mas tem uma coisa ainda que é mais difícil de avaliar e não é tão direta, que é a complexidade de cada contribuição. Por exemplo, se é uma contribuição, como eu comentei para vocês, que era só de uma dúvida, não tem dúvida, é só explicar, só contar o que é, né? Se é uma contribuição, por exemplo, que está pedindo alguma coisa que é absurda, que é impossível, que é ilegal, gente, acontece muito, tá? Pessoas pedindo coisas que são totalmente ilegal por lei federal ainda, sabe? Tipo, não é um município que vai conseguir mudar uma lei que é federal, né? O município consegue mudar o que está ao alcance do município. Então, nesses casos, até pode ser um tema muito complicado, problemático, mas desde o ponto de vista da complexidade, olha, não dá, né? Por outro lado, existem casos bem complexos, tá? Existem casos bem complexos que podem até ser poucos, mas eles acabam demandando bastante esforço, pesquisa, contato, para conseguir fazer o parecer e encaminhar para vocês. Então, em relação a isso, o que a gente planeja mostrar para vocês na próxima reunião, que vai ser no ano que vem, né? Esclarecimentos, né? Especialmente aquilo que apareceu como dúvida e tudo mais. Esclarecimentos também sobre o tratamento dessas contribuições. O que eu estou mostrando hoje é uma visão geral, eu não vou entrar nos conteúdos, tá? E daí também, vocês na próxima reunião já vão ter os pareceres para deliberar, ainda que vai ser antes da conferência, né? Mas vocês já vão começar a ter contato, então, com isso, que é o parecer para cada contribuição recebida e que depois vocês vão votar lá na conferência. Tá? Algumas das contribuições não foram tantas, tá? Foram poucas. Mas a gente identificou que elas não preenchem o regimento da consulta. Então, isso, por exemplo, erros de CPF, porque estava explícito, né? A pessoa tem que se identificar. E daí não bate, o CPF não existe, coisas assim, né? É um problema, porque deveria ser identificado, certo? A gente também recebeu uma contribuição por e-mail, o que é estranho, porque, né, saiu até publicado no Diário Oficial que os meios de receber consulta era pelo site, pelo formulário ou formulário físico, né? E não era mandar por e-mail uma coisa que não era formulário também. Um pouco mais complicado, tá? E uma outra questão é que também estava explícito que devia ser apresentada uma justificativa, tá? E muitas vezes, e alguns formulários também não apresentam justificativa, né? Tem só dito assim, olha, quero isso, mas não explico por quê, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente ainda vai apresentar para vocês na próxima reunião, a proposta de encaminhamento que a gente tem, né? Mas, assim, a princípio, são formulários um pouco problemáticos, porque eles não cumprem o que estava escrito lá no regimento. Aqui, eu sei que a letra está bem pequenininha, a ideia não é que veja também, não dá nem para ler, mas só para vocês entenderem o que está sendo feito agora mesmo, né? A equipe está justamente classificando, agrupando, como eu comentei, né? Contando todas as contribuições recebidas, né? E daí tem muitas informações que já vieram no formulário, né? Como essa questão que eu falei da identificação, do autor e tudo mais, a justificativa, né? O que está sendo proposto, a gente também está classificando a complexidade e a área que tem alguns, por exemplo, algumas contribuições faz um questionamento mais urbanístico, é a maioria, então, né? A gente distribui entre os arquitetos da equipe, alguns formulários fazem um questionamento mais jurídico, então a gente encaminha mais para o nosso consultor jurídico, e isso é o que a gente está processando no momento justamente para responder todas as contribuições. Pensem que, assim que a gente acabar isso, que a gente imagina que vai ser ao longo de janeiro, a gente vai ter uma resposta para aquelas 384 contribuições recebidas. Tá? Dúvidas, perguntas?
Comentários sobre isso? Existe Sim, diga. Existe possibilidade ainda de uma outra contribuição? Oi, Odemir, está falando, né? Existe a possibilidade ainda de mais alguma contribuição? Olha, não estava previsto no regimento, certo? Sim. O que estava previsto é que vocês ainda vão votar do que foi recebido. Vocês vão votar o que foi recebido, o que entra e o que não entra. Isso sim. Mas justamente para organizar o processo, o momento para receber contribuições era esse da consulta. Já encerrou. Isso dentro do processo que tá na mão de vocês, né? Que está sendo feito aqui agora. Pensem que depois de passar pelo CONDEM, isso vai para a Câmara e a Câmara pode fazer eventualmente emendas, tá? Mas aqui tinha sido previsto que era o momento de... Porque também é um problema, tá? Assim, pela nossa experiência de outros planos. Se a gente permite que sempre possa entrar novas contribuições, acaba não tendo fim. E daí, quando Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Não Diga. deve ser longa, não. É sobre existia alguma informação no plano diretor antigo. Isso eu não sei se foi no primeiro ou se foi depois de alguma alteração, que estava previsto na orla do rio uma passarela, um tipo de uma passarela, um deck a ser construído pelo poder público para lazer, e partindo da ponte até a foz do rio. Então, eu te confesso que eu não verifiquei nada, tá? Não consultei para saber se mantém lá ainda, se mantém isso no plano diretor, ou se foi retirado, ou se foi melhorado. Só essa pergunta. Odemir, eu não sei te responder precisamente, tá? O que eu posso te dizer é que a gente entrou em contato, né, com diferentes órgãos da prefeitura para saber tudo que estava em plano. Não sei se o Éder ligou o microfone. Éder, quer dar uma resposta? Não, até para a gente dinamizar mais só um pouquinho. Até para a gente dinamizar mais a reunião, eu acredito que contribuições nesse momento, até do próprio conselho, nem cabe, porque, na verdade, a decisão de todas serão nossas, né? Quanto à questão de zoneamento, eu posso dizer que na pré-proposta que foi apresentada, permite sim, Odemir. Mas não que seria uma obra específica, né? Nem no plano diretor antigo também dizia isso, só que tem aquela área que pode ser construída passarela. Mas ela continua, tá? Elcio, quer falar alguma coisa? Assim, boa noite a todos, boa noite, Guga. Na sua apresentação, eu não quis interferir ali para não parar o seu raciocínio da apresentação, mas até para não fugir muito do assunto, eu gostaria de fazer que você fizesse esse esclarecimento. Quanto a disposições finais, que vai trazer dentro do bojo do projeto final algumas situações localizadas ou bem específicas. Na situação, por exemplo, no entorno do anel viário, por exemplo, que antes era de denominância industrial, hoje em alguns locais passou para ZLI, e em algumas situações passou para ZR, zona de entorno da rodovia, onde praticamente não é liberado praticamente para não atividade. E anteriormente alguns empreendimentos foram instalados nessa zona industrial, que hoje passou a ser zona de entorno da rodovia. Praticamente hoje não vai ser possibilidade de fazer nenhum empreendimento ali. Dentro das disposições finais, esses empreendimentos que ali estão, que antes era concebível, vai ficar deliberado dentro das disposições finais
que quando ele for fazer os licenciamentos, alvará de funcionamento, licença ambiental, que é geralmente empreendimento agropecuário é de 4 em 4 anos, ele vai estar constituído e para continuar funcionando o seu empreendimento? Oi, Elson, tudo bem? Eu vou te responder não de maneira precisa naquele zoneamento, que é justamente quando a gente... O interessante da consulta pública é que ela serve para isso, né? Você consegue ser bem preciso, ó, para saber isso aqui e tem a resposta. Sim. É claro, agora eu precisaria aí manejar uma série de anexos, mapas e tudo mais para entender, mas eu posso te responder o que é de maneira geral, certo? O que já está construído, gente, ainda que mude o zoneamento, não coloca na ilegalidade aquilo que já está lá, certo? Tá lá. Tipo, agora antes podia, agora não pode mais. Tá, mas já está lá, pronto. Isso não é retroativo, sabe? Não vai mudar o que já está lá. É diferente, por exemplo, daquela questão, eu não sei se talvez seja essa, de estar construído, mas ainda não tem licença de funcionamento, é isso? Ou tá em Não, já está construído, tem licença de funcionamento, tranquila. Eu espero que aquela faixa ali não tenha aumentado, seja a mesma faixa anterior existente, né? Eu acho que não. Acho que é isso aí que foi respeitado, né? É isso, entende? Pensa que o que já está, o novo zoneamento não altera não altera retroativamente, sabe? Não vai obrigar a colocar alguém na ilegalidade, não é isso. É o que for feito, entende? Principalmente isso. É verdade que, em alguns casos, a coisa é um pouco mais complexa. Por exemplo, tem uma atividade instalada e que era permitida num zoneamento anterior e agora ela não é proibida, mas ela é tolerada. E aquele empreendimento quer fazer uma ampliação, sabe? Aí a gente já começa a entrar numa questão que não dá para eu te responder aqui sim ou não, tá? Porque justamente vai depender do tamanho da ampliação, vai depender do tamanho do tipo de uso, é uma questão mais complexa, mas é importante vocês saberem. Gente, só um pouquinho. Gente, por Gente, favor, um pouquinho, vou interromper um pouquinho, porque a gente tem um link aqui para o pessoal entrar para a próxima reunião, caso cair, a gente tem pouco tempo ainda. Onde é que está Está no conselho? Está no grupo do conselho? No grupo do conselho e também no chat. A Isa colocou lá para gente. É isso. Tá, então vamos sair e vamos voltar já no novo link, pode ser? Perfeito. Tá. Obrigada, gente. Desculpa, né? Deixa eu só ver aqui. Já está todo mundo aqui de volta? Posso continuar? Certo? Elson, a resposta já estava, né? Gente, passando então para a última etapa que eu tinha para apresentar para vocês, é uma visão do cronograma geral. Lembrando que a ideia não é submeter o cronograma, porque esse daqui é uma parte mais de organização, na verdade. O que é importante do cronograma e que vai ter que ser submetido para vocês são as datas da conferência final, tá? E isso a gente está imaginando que vai ser no final de fevereiro. Mas para chegar lá, tem alguns passos ainda. Então, a gente está aqui no dia 13 de dezembro, né, fazendo essa reunião explicativa, né, do que foi esse último período. Em janeiro, a gente vai continuar nessa sistematização e elaboração de todos os pareceres em relação às consultas, né? Como vocês viram, né? Os formulários que se transformam em centenas de contribuições, né? Então, a equipe vai ficar trabalhando com isso e vai mandar para vocês daí esses pareceres todos, né? Para vocês poderem ler. A gente depois vai discutir também, mas como é uma quantidade grande, ainda que a gente agrupe muito para tentar dar uma agilizada e dinamizada, né? Para não ser uma coisa muito demorada. Imagina se a gente fosse ter que botar um por um, ia ser uma coisa super demorada. Então, a gente vai agilizar nesse sentido. Mas é interessante que vocês tenham acesso, tá? Vocês vão ter acesso agora mesmo, por exemplo, as pessoas... Tem gente que levantou a mão, eu só vou acabar de concluir o raciocínio e já vou abrir. Para vocês entenderem, né? As pessoas mandaram as suas contribuições. Isso tudo vai ser publicado, tá? A gente está fazendo
A Jerusa também vou pedir para ela me dizer a quantas anda essa. Em breve, se não está ainda, em breve a gente vai fazer a publicação, mas é que tem uma relação entre o código, né, que a pessoa recebeu do protocolo e o número do formulário que foi enviado, e essa correspondência a gente tem que enviar para as pessoas, tá? E depois vai estar lá tudo no site. E depois lá, provavelmente no final de janeiro, além dos... Está em processamento, a Jerusa está aqui confirmando. Está em processamento todo esse trabalho, assim que ele for feito vai estar tudo no site. E no final de janeiro, provavelmente, a gente vai ter, além desses formulários, daí também os pareceres para os formulários. E a ideia é que a gente realmente discuta com vocês, tire todas as dúvidas, explique, olha, a pessoa pediu isso e o nosso parecer é esse, favor, contra, por quê? Sempre vai ter um porquê, tá? Só que como é uma quantidade muito grande, e considerando que vai estar no site disponível para vocês, é interessante que daí também vocês consultem, leiam e possam tirar todas as dúvidas, tá? Então, o que a gente está imaginando para fevereiro? Uma segunda reunião com vocês, né? E essa reunião, sim, daí que ela vai ter algum aspecto deliberativo em relação ao regimento da conferência. Pensem que a conferência vai ser uma coisa que pode demorar bastante, né? Tipo, se a gente for discutir cada um desses temas, e até isso, quanto é que vai demorar para discutir cada tema, o que vocês estão dispostos a fazer também, de quantas horas por dia, tudo mais, todo esse tipo de questão a gente vai poder deliberar, então, lá em fevereiro. Vocês vão deliberar também em fevereiro sobre as datas da conferência, tá? E daí a gente já vai ter, provavelmente, no site e informações para passar para vocês, né, sobre todos esses pareceres, né, em resposta aos formulários, que vão ser os conteúdos, de fato, que vocês vão ter que discutir e deliberar na conferência, tá? Então, daí, final de fevereiro, a gente está pensando na conferência, e depois da conferência, a gente, é só para vocês saberem, tá? Já é bom já ir conhecendo aí o processo, né? Depois que a conferência tiver decidido e votado, deliberado sobre o que entra, o que não entra e tudo mais, a gente tem um tempo de consolidação, né, da versão preliminar, que é isso, ó, votaram para a inclusão de não sei o que na conferência, daí a gente tem que incluir isso no... E é uma coisa, às vezes, meio complexa, porque, como eu falei para vocês, o texto do plano diretor, ele é texto, o plano diretor, a lei, né, ele é texto, mas ele é mapa, e ele também é tabelas e tudo mais. Então, tem que ter uma coerência entre tudo isso que é feita nessa consolidação pós-conferência. Eu vi que enquanto eu estava... Era isso que eu tinha para apresentar, gente. Eu vi que enquanto eu falava, algumas pessoas levantaram a mão. Eu vi que o Kleber e o Glaucio estão inscritos. Por favor, Kleber. Kleber, a gente não te ouve. Eu não ouço, pelo menos. Boa noite. Boa noite. Bom, agora sim. Vai lá, Kleber, contigo. Na verdade, eu aprendi bem toda a dinâmica do trabalho, né? E aproveitando o gancho do Odemir, né? Sobre não seria contribuição, e eu também não tive tempo hábil de verificar, é que essa semana, em conversa com o comandante de bombeiro, ele alertou uma preocupação muito grande com aquelas entidades ali, o Bombeiro de Biguaçu, São José e Palhoça, quanto ao grande número de ocorrências que vão ocorrer ali com o anel viário, e a preocupação neles pela distância, né, da base de Biguaçu até o contorno viário, não só pela rodovia, mas pelo futuro da implantação de áreas industriais, quer dizer, acidentes de trabalho, e então, assim, a preocupação dele não se sabe como se resolver. Mas eu achei também prudente levar para vocês se no plano diretor vai ter alguma área ali institucional para essas entidades, entendeu? Só para responder, Google, o plano diretor a gente não trata sobre áreas institucionais, né? Eles são oriundas de empreendimentos, que é loteamento, condomínio, mas nada impede que a gente compre uma área, o poder público compre uma área ou desaproprie uma área para fazer isso, tá? Mas com relação ao plano diretor, o Google, acho que me corrija se eu estiver errado. O plano diretor não delimita que aquilo ali vai ser uma área institucional, né? O uso institucional ele pode acontecer em várias zonas,
mas a questão é de como conseguir áreas públicas para uso institucional, né? E ela, como você disse, eu responderia da mesma maneira. A lei de parcelamento, né, ela prevê, olha, você pode conseguir, quando é feito um parcelamento, uma destinação de área pública. E é uma das maneiras de conseguir. Só que daí também você depende de que exista um parcelamento, né? Se esse parcelamento não existir, você não vai ter. Daí, se não tiver, você compra. É isso. Glaucio? Acho que o microfone está fechado, Glaucio. Não, eu acho que está aberto, mas o som dele não estamos escutando. Agora ouve? Agora sim. Agora sim. Primeiramente, boa noite, Gustavo. Boa noite, Kleber. Né? Cumprimentando vocês, eu cumprimento os demais presentes. Peço só licença aqui que minha filhinha acabou de chegar. Tem um certo movimento na casa. Seguinte, pessoal, quanto a essa questão das proposições referente às propostas, né, recebidas ali, a conferência final e tudo mais, tive uma experiência em Governador Celso Ramos, também representando a OAB, né, o CMDU lá, que é o mesmo papel do CONDEM. O que a gente adotou, Gustavo, a maneira de facilitar, né, a análise dessas propostas, é que elas viessem analisadas anteriormente, cada membro tome conhecimento desse parecer que você comentou, né, para a gente abreviar a questão da votação até para vencer a demanda, senão vai ficar algo sem fim. Então, obviamente, existem situações mais complexas, né? E mesmo dessa maneira, né, eu, enquanto relator ali do CMDU, nessa matéria, nomeado relator, a gente demorou mais de 3 dias, né, 3 tardes inteiras, da 1h30 da tarde até 6 horas da tarde, para vencer essas deliberações. Então, seria uma sugestão, obviamente, né, para tentar otimizar a análise desse material, para que, com isso, a gente não se estenda muito, né, tendo em vista que a urgência da cidade, o plano diretor ele seja, obviamente, bem feito, mas que não atravanque nessas questões muito específicas de caso a caso. É só uma contribuição, tá, Gustavo? Não, só agradeço a tua contribuição, Glaucio, e não podia concordar mais. Vou até reiterar as tuas palavras. Realmente, se todo mundo, né, é verdade que ainda não está na internet, né? Pensem que lá para o final de janeiro, quando a gente já tiver tantos os formulários quanto os pareceres na internet, que todo mundo leia isso antes. E daí, para a gente não chegar na reunião para explicar, para entender o que era. Quanto mais os membros do CONDEM conseguirem ler esse material antes da reunião, mais proveitosa e ágil vai ser, como sugeriu o Glaucio, que eu também concordo. Obrigado pela sugestão, que é conveniente para que o trabalho ande, porque senão ele realmente pode ser muito demorado. Muitas vezes a gente dinamizava na questão, tal ponto, né, tal parecer. Alguma dúvida? Todos podem votar? Não, tá tudo certo. Então, votava e partir para o próximo, né? É uma dinâmica um pouco mais otimizada, que a gente consegue valorizar o tempo, né? Mas eu agradeço a oportunidade, tá? Obrigado, Gustavo. Obrigado, Éder. Continua aqui na reunião. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Glaucio. Eu não vejo mais ninguém inscrito. Era isso, Guga? A nossa parte era isso, Éder. Então, ninguém tem mais nenhum questionamento. Então, vamos dar por encerrada, vamos descansar. Boa noite a todos e até a próxima. Tá certo? Um abraço. Ano que vem tem mais, gente. Pois um abraço. Bom fim.